Olá amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Falo sempre que não é um programa, é uma mentoria semanal, é um treinamento semanal. Porque as informações que nós passamos aqui realmente é para o seu crescimento, desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. Mais uma vez aqui estamos com o nosso amigo Rogério Shoa. Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo, graças a Deus, um prazer, estamos de novo. Rogério tem viajado muito, a gente grava 2, 3 programas, porque tem que aproveitar o tempo que o Rogério está aqui na nossa cidade. Sempre, Rogério trabalha com música, né, Rogério? Com música, levando a palavra de Deus, e às vezes as pessoas precisam da gente e a gente diz para Deus que quando precisasse da gente, a gente estava disponível. Aí Deus pega e diz, então vamos lá. A hora é essa, né, Rogério? A hora é essa, aí eu vou. E aí pronto, sempre estamos aqui gravando os programas, falando do mundo empresarial, do desenvolvimento humano. Fiquem atentos, peguem cadernos, caneta, anota, porque hoje, qual será o tema hoje, Rogério? Possua uma mente forte. Olha esse tema, como você possuir uma mente forte? Neste mundo tão agitado, corrido, dinâmico, você tem uma mente forte, uma mente blindada. Como blindar a sua mente para que alguma coisa pode lhe abalar? Com toda certeza, certo? Que você é um ser humano de carne e osso, mas tem aquelas pessoas que se cair um copo plástico no chão, o mundo se acaba. Por que isso acontece? Por que isso acontece? A inteligência emocional, que nós já falamos direto aqui no nosso programa, equilíbrio emocional e uma mente forte, uma mente blindada. Esse programa, Rogério, de 1 hora, a gente precisa de pelo menos uns 3 ou 4 programas para falarmos sobre esse assunto. E nós vamos dar uma continuidade nesse assunto, Rogério, porque é importante que as pessoas tenham uma mente blindada. Uma mãe que trabalha, que deixa o filho na escola, que passa o dia todo na escola, aquela correria da mãe no trabalho, volta, pega o filho de noite, aí quando chega na escola, o filho está doente, gripado, resfriado, com febre. A mãe desesperada. Então, uma mente blindada é muito importante. Mas volto a dizer, não é que você, após assistir esse programa, após ver o que nós vamos comentar aqui, a partir de hoje eu vou ver o mundo zen. Não, não é isso. Mas que você tenha realmente um equilíbrio emocional para tomar as decisões corretas. Quantas decisões vocês tomaram na vida já? Você que está assistindo nosso programa, quantas decisões você já tomou na vida e se arrependeu? Quantas? Perdeu um relacionamento, perdeu um emprego, perdeu um bom negócio por uma explosão. Ah, mas eu sou assim. Não, eu sou desse jeito, eu tenho um pavio curto. O pavio tem que ser imenso, grande, não é aquele pavio curto não. O saco da paciência, Rogério, nós temos que assoprar todos os dias que eu não saio de casa. Te interrompendo, eu estava, nesse tempo agora que nós estamos vivendo, está tendo a finalização de um reality que está acontecendo. Então, eu não assisto, mas pelas redes sociais eu estava vendo que uma das participantes, eu acho que era a penúltima, porque termina essa semana, ela foi eliminada. E uma menina muito bonita, já foi Miss, tudo, e a atitude dela chocou o Brasil, porque ela teve um desequilíbrio muito forte na hora que a pessoa disse que ela estava eliminada. Ela começou a se bater, dizer que ela não prestava, que ela era feia, que ela não sei o quê. Então, assim, uma mente... É famoso, o pessoal fala assim, surtou, né? Exato, a palavra é essa. Ela teve um surto que mexeu com todo mundo. Já, não sei se você assistiu um filme de um cantor famoso que é cego, Ray Charles. Não sei se você já viu. Tem uma cena que eu estou me lembrando agora que você falou para mim, que ele é cego, nasce cego e ele não consegue fazer nada, ele cai numa bacia d'água, na época era uma época muito difícil de escravos, e a mãe dele se revolta com aquilo e diz assim, não, você vai ser uma pessoa famosa, eu vou lhe ensinar, e a mãe ensinou tudo, direita, esquerda, escute, não, bata, tudo que ele aprendeu foi a mãe que deixou ele preparado. A mãe poderia ter dito, não dá certo, meu filho agora é cego e tal. E o homem foi um astro do... Dentro dessa linha de raciocínio que você falou aí agora, a mãe do Thomas Edison,
o Thomas Edison pequeno, contam a história, né? Que ele não conseguia acompanhar na escola, naquela época então, né? Não conseguia. E a professora mandou um recado para a mãe escrito, né? Para que ela cuidasse do Thomas Edison em casa. Porque ele não conseguia acompanhar as crianças, que ela cuidasse dele em casa. Naquela época era desse jeito. Uhum. Quando ela pegou aquilo, ela começou a chorar. E o Thomas Edison perguntou para ela: mãe, o que está escrito aí? Ela disse: não, está falando que você é um menino muito inteligente, capaz, que você é o melhor da turma, alguma coisa nesse sentido, tá? O melhor da escola, o melhor disso, o melhor daquilo outro, e que eu lhe ensinasse em casa. O Thomas Edison virou quem ele virou, né? A história conta tudo isso aí. E a mãe dele faleceu, e um dia ele achou esse papel, a escrita da professora, que era dizendo totalmente ao contrário. Então, ou seja, foi o que a mãe fez, incentivou, foi o que a mãe fez, criou nele um sentimento que ele pode, que ele era o melhor, e ele chega. Exatamente isso nós vamos falar aqui no programa com vocês, não é isso, Rogério? E a primeira pergunta já começa dizendo: Pimentel, o que é ter uma mente forte e blindada? Quer ter uma mente forte e blindada? Quantas pessoas já disseram para você: você não pode, inclusive comentamos aqui há pouco, né? Você não pode, você não é capaz, você não tem condições. Então, comece tendo cuidado com opiniões de terceiros. Tenha cuidado. O que é a opinião ou as opiniões de terceiros vão afetar a sua vida? Nós estamos gravando aqui o nosso programa, estamos falando com vocês. Aí, alguém chega aqui e manda uma mensagem para a gente aqui agora. Alguém mandou uma mensagem: esse programa é horrível. Ok, é um direito. Aí eu vou perguntar para essa pessoa: onde é que nosso programa é horrível e o que é que nós podemos fazer para melhorar? Ela vai me dar uma sugestão. Isso não quer dizer que eu vou parar o programa, que eu vou acabar com o programa Foco Sucesso. Não, uma simples opinião eu vou analisar. Se estiver dentro de um contexto, eu vou falar com a pessoa, tá certo? Não é aquela opinião de terceiros que vai mudar a minha vida, não, de jeito nenhum. Vigie seus pensamentos e cuidado, Rogério, com crenças. Então você vigiando seus pensamentos, cuidado com crenças, certo? As crenças que vão lhe empoderar, ok, mas as crenças que vai lhe colocar para baixo, cuidado. E cuidado com a opinião de terceiros, Rogério. Ter uma mente blindada e forte faz toda a diferença. Às vezes a pessoa posta uma coisa nas redes sociais e aquilo ali é uma palavra bonita ou é uma mensagem, como você muitas vezes faz, como eu faço, e tem 10 pessoas dizendo assim: sucesso, André, foi legal, que coisa boa, que palavra edificante. Aí tem um que diz assim: vixe, como você falou errado, vixe, como você estava mal vestido. Aquelas 10 palavras, a pessoa não assimilou e assimilou aquela, só uma, não tem nada a ver, edificou. Então, você tem que ter uma mente forte, blindada, para poder entender tudo, saber que aquelas 10 pessoas são maiores do que uma, que diz que você, não gostei da sua camisa. Rogério, você precisa se conhecer, você precisa saber o seu tamanho, você precisa saber quem é você. Quando você se conhece, nós vamos falar isso mais para frente do programa, você vai entender que não é uma opinião alheia que vai chegar simplesmente e acabou-se. Então, há umas 2 semanas atrás, nós viemos gravar o programa e as pessoas falavam, né? Algumas pessoas falaram comigo, né? André, não vai gravar não, porque você está tossindo, está com um pouco de tosse, não vai ficar legal. E eu vi, nós gravamos os programas e tudo fantástico, tudo maravilhoso. Ou seja, se você der total atenção ao que as pessoas vão falar, que você não tem condições de seguir, aí você se torna vítima dessas pessoas. Por isso você precisa blindar a sua mente. É mente blindada mesmo, Rogério. E como acionarmos esse filtro mental que nos blinda contra pensamentos, crenças negativas e pessoas tóxicas? Legal, isso é uma filtragem mental. Filtragem mental, Rogério. Filtre tudo. Então, o grande segredo de uma mente vencedora é o processo de filtragem. Você precisa filtrar. Isso pertence a mim? Isso pertence a mim? Eu sou desse jeito? Entendeu? Porque ele é quem vai blindar a sua mente. Esse processo.
de filtragem mental é que vai blindar a sua mente. É um processo de filtragem que ele vai ser, você precisa andar continuamente com ele ao seu lado. É como se você fosse hoje fazer um café. Você não tem um café em pó, você tem um café em grãos. Você precisa andar com uma máquina ao seu lado, não é isso? Porque se você quiser tomar café, você precisa botar o grão ali dentro da máquina e a máquina triturar, ok? Transformar em pó. Pronto. Você tem que andar com essa filtragem mental 24 horas ao seu lado. Porque as pessoas, algumas pessoas vão lhe colocar para frente. Você, Rogério, você é uma pessoa maravilhosa. Rogério, você é uma pessoa boa. Rogério, você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa capaz. Mas vão existir várias pessoas concorrentes, tá certo? Dentro do seu trabalho, colegas de trabalho, que vão querer realmente sugar toda a sua energia. Aí eu venho com essa terceira pergunta. Pimentel, o sofrimento faz parte do dia a dia das pessoas? O sofrimento, ele é opcional. O sofrimento, ele é opcional. Você que escolhe. André, mas faleceu alguém da minha família. Ok, aquilo que eu vou falar com vocês aqui, não vou voltar a falar com vocês novamente. Não é, eu sou de carne e osso. Eu tenho sentimentos, é óbvio. Tá certo? Mas o sofrimento, ele é opcional. Tem pessoas que sofrem, Rogério, porque uma caneta dessa desapareceu. Uma caneta dessa sumiu. Aí você vai perguntar, mas se André faleceu alguém da minha família, esse sofrimento é opcional? Não. Mas é um sofrimento que você vai, e com o tempo ele vai passar. Ele sai da parte do sentimento e vai para a da saudade, né? Quando alguém falece na sua família, né? Que vem falecer na sua família. Sai do sofrimento e vai para a área da saudade. Ok? Porque também, até se você ficar sofrendo 50 anos, porque alguém faleceu na sua família, você perdeu um pai com 85 anos, 90 anos, um avô, uma avó, faz parte do processo da vida. Você só precisa entender. Entendeu? Não é que a gente não tenha o sentimento pelaquela pessoa que faleceu na nossa família. Não é isso. Tá? Porque as pessoas podem perguntar, mas você está falando sobre esse assunto o tempo todo e quer dizer que eu não posso? Não. Aí sai da área de sofrimento. Eu perdi uma avó. Há uns 5 anos atrás, a minha avó faleceu. Uma avó muito presente na nossa vida. Teve aquele momento de sofrimento, aquele momento de dor, e hoje ela está no momento da saudade. Entendeu? Você precisa entender esse processo. Então, aqui, quando você pergunta, o sofrimento faz parte do dia a dia? Não é para fazer. É você escolhe, primeiro com seus erros. Quando você erra. Bom, pessoas endividadas hoje. Não, eu sempre faço um comentário antes de dizer o seguinte, não é que você, volta a dizer, tem alguém, um filho doente, uma mãe, um pai, que você acabou se endividando, não é essa dívida que eu estou falando, certo? Mas mais de 90% das pessoas endividadas hoje são dívidas que poderiam ser evitadas. Então essas pessoas estão sofrendo hoje, estão. Por quê? Porque estão endividadas. Aí você vai... Eu falo isso porque nós trabalhamos no Instituto Pimentel, na área financeira, nós cuidamos de pessoa física e de pessoa jurídica. 80% das pessoas físicas que estão endividadas foram por dívidas que não tinham necessidade de fazer. Então, o sofrimento faz parte do dia a dia? Não, você escolhe. Você é que escolhe. Então, vai existir algum sofrimento do dia a dia com toda certeza, mas você pode evitar 90% de todo o seu sofrimento. Entendeu? Então, não vem com essa, que as pessoas falam, não, mas o sofrimento é inevitável. Não. Você pode evitar sim, Rogério. É uma questão assim que a gente fica a pensar, porque tipo assim, uma mãe que ela criou aquele filho foi pro mundo do crime, pro mundo do tóxico, pro mundo que não era aquilo que ela sonhou para ela, e ela vai sofrer eternamente com aquilo. Esse daí, aquilo que eu estou te falando, existe, por isso que eu falei que 80%, 90% você pode evitar, tem 20, 10 que você não vai conseguir evitar. Esse daí tá dentro desse percentual mínimo, tá certo? Que você não faz parte da sua vida. Você tem um filho que ele vai estar com 20 anos de idade, ele já sabe andar sozinho, aí ele vai para o mundo errado, o pai e a mãe vão sofrer realmente muito tempo. Mas que não tá certo? É aquilo que eu falei. Não é que a pessoa, que pode ser indagado, né, no programa, alguém manda mensagem para a gente, mas meu filho... Isso. Não, esse é sofrimento.
Agora a pessoa que escolhe viver com outra pessoa, sabendo que aquela pessoa é uma pessoa que vive totalmente dissolutamente, que bate nela, que é uma pessoa que não é responsável por seus atos, eu acredito que aí já é uma escolha que ela faz. E o sofrimento dela foi por causa da escolha que ela optou. Então, aquilo que nós estamos falando aqui, são as escolhas. Você tem que ter cuidado com suas escolhas. Tá me entendendo? Cuidado. Um amigo meu se separou. Aí eu falei para ele assim, você hoje tem uma oportunidade que poucas pessoas têm. Ele sofrendo. Ele falou qual? A opção da escolha. Porque você está solteiro, você tem a opção agora da escolha. Ok? Você já sabe onde você errou, sabe o que deu errado, o que deu certo, pronto. Da agora por diante, a escolha que você vai fazer, você consegue enxergar melhor, não consegue? Eu não tinha olhado por esse lado. Então é exatamente isso. Será que o sofrimento não é porque nos acostumamos com... O sofrimento? Eu estou dizendo, o sofrimento que a pessoa sente, não é porque nós nos acostumamos com o outro, com o local, com a situação, e aquilo gera um sofrimento em você? Rogério, é por isso que o sofrimento, eu não falei que ele é opcional? Exatamente. Ele é opcional. Faça uma análise. Você tem que fazer uma análise. Você está assistindo o nosso programa, ele não serve para você, ele não presta, o programa, o conteúdo é ruim, você não tem um controle na mão? Você vai pegar o controle e mudar, sair do canal 5 para o canal 6. É exatamente isso. Você tem o poder da decisão está sempre... o poder da decisão sempre estará nas suas mãos. O clique, né? Tem até um filme. Sempre. Sempre. O poder da decisão sempre estará com você. Você só precisa entender. O problema é que aquelas pessoas que dizem assim, não, mas eu quero viver o sofrimento. É um direito. É um direito que se tem. Eu já atendi pessoas em processo de coaching, de mentoria, que falou isso para mim. Não, mas eu gosto desse sofrimento, me faz bem, porque relembro. Ok. Eu conheci uma pessoa, eu tive um amigo, nós somos mais amigos, que ele bebia, conversava comigo sobre a ex, que já estava casada há uns 4 anos atrás. Então, aí uma opção dele, não é a opção dele passar por esse sofrimento? Então é exatamente isso. Então, escolha o que é melhor para você. O que é o melhor para você? Se você está com sede, você bebe uma água gelada ou uma água quente fervida? Gelada. Não é o melhor para você? A mesma coisa são as outras decisões na vida. Principalmente quando você não deixa que o fato, que muitas vezes você pode encerrar um ciclo aqui agora e você não encerra. Seja o ciclo qual for, você acaba não encerrando. Aí você vai levando aquilo que o pessoal diz, né? Puxando corrente, né? Arrastando corrente. E, Pimentel, por que o não é tão difícil de se falar? O não. Porque muitas vezes você vai machucar pessoas. Você vai dar um não para um filho, para uma mulher, para um esposo, para um amigo, para uma amiga, para um primo, para um parente próximo. E esse não vai machucar aquela pessoa. Você que está assistindo nosso programa aqui hoje, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem algum cartão de crédito que tem alguém devendo a você? Comprou no seu cartão e não pagou? Que é isso que a gente fala o tempo todo, Rogério? Me empreste seu cartão. Tá bom, vou dividir em 10 vezes. Divide em 10 vezes. A pessoa não paga nenhuma. Já aconteceu isso contigo? Já. Aí eu lhe pergunto, hoje você está brigando com essa pessoa com o seu dinheiro no bolso dela, ok? Se você tivesse dado um não para ela, tivesse aprendido a dar um não, você estaria brigando com ela do mesmo jeito, só que o dinheiro estaria dentro do seu bolso. Então o não, muitas vezes, é o necessário. Um não, você pode transformar a vida de uma pessoa para melhor. Então você aprender a falar um não naturalmente, isso é muito importante para educar um filho. Você dá um não, entendeu? Há uma proposta de trabalho que não vai lhe fazer bem. Há uma proposta de trabalho que vai tomar muito seu tempo. Não, mas aí é de um amigo meu, que ele me chamou para poder eu trabalhar lá de 7 horas quando eu chegar do meu emprego a 2 horas da manhã e eu vou ganhar R$100. Ou seja, você não vai dormir, você não vai descansar. No outro dia você tem que trabalhar cedo, você vai prejudicar a sua saúde, mas era um amigo seu, você não pode dar um não para ele. Aí você está dando um não para a sua vida, para a sua saúde. Então é isso que você precisa entender. Fazer escolhas certas. O não, você tem que saber analisar.
Porque também você fica o tempo todo, não pode, não dá, não pode, não dá, você se torna uma pessoa até negativa. Não é isso. Tudo tem um peso e uma medida. Você simplesmente precisa entender se aquele não vai ajudar você naquele momento. Você naquele momento é alguém que pede para você. Quantas pessoas chegam lá no Instituto, Rogério, endividadas porque está pagando um carro que a pessoa comprou, está no nome da pessoa que comprou, mas é outra pessoa que está usando, aí está entrando na justiça, estão brigando um carro, porque o Rogério comprou o carro no meu nome, e o Rogério que está usando, e o Rogério não paga. Mas eu sou obrigado a pagar porque está no meu nome. Mas se eu tivesse dado não ao Rogério, entendeu? Então é isso que você precisa entender. Aquele não que você vai dar naquele momento, vai ser benéfico a você? Vai, deu não. Aquele não vai ser benéfico para outra pessoa? Vai, deu não. Essa semana eu estava conversando contigo, tu falou, Rogério, terminei agora, estava estudando. Aí o que eu entro nessa pergunta? Por que o melhor treinamento para o sucesso são os livros e as cicatrizes? Sempre eu estou estudando. O Rogério me liga à noite, eu tenho feito, esse ano, nós estamos no mês de abril, eu já estou participando do meu 12º treinamento, eu como aluno. Então o que é que acontece? Os livros, eles irão lhe ensinar a você superar momentos e aprender novos momentos, certo? Com pessoas que já viveram o que você quer viver hoje. Entendeu, Rogério? Então, o que é que acontece? Os livros, ele vai lhe ensinar um caminho. Se hoje você quer... eu falo sempre de congressos de médico. Eu já participei de alguns congressos, até por curiosidade, eu não sou médico, né? Não atuo na área da medicina. Mas chega lá, você encontra médicos com 60, 70, 75 anos, com 50 anos, com 25, com 30. Mas por que os médicos, depois de 50, 60 anos, continuam estudando? Por quê? Porque eles vão aprender novidades, eles vão aprender o que está acontecendo no mercado. O jovem pode ensinar alguém mais velho, como o mais velho pode ensinar alguém mais novo. Entendeu? Então, os livros vão lhe guiar para um caminho mais fácil. E as cicatrizes? Vou falar agora. As cicatrizes, se você falou do seu amigo aí que está separado há não sei quanto tempo, e sempre aquela cicatriz está dentro dele, e ele está remoendo aquela cicatriz. Muitas vezes eu vi ele bebendo e passando no Instagram, as fotos que ele tinha com ela e o filho, ele olha, ele estava... As cicatrizes irão lhe mostrar suas vitórias e derrotas. As cicatrizes, você vai olhar aqui e vai dizer assim, essa cicatriz que eu tive aqui foi quando eu trabalhava muito em um restaurante, eu era cozinheiro num restaurante, e eu trabalhava lá, eu chegava num restaurante 6 horas da manhã e saía de lá 9 horas da noite. Eu trabalhava praticamente 15, 16 horas por dia. Mas... esses talhos que vocês estão vendo aqui, essas cicatrizes, mas essa casa eu comprei, esse carro eu comprei, aquele sítio eu comprei, ok? Meus filhos eu formei, são cicatrizes boas? São cicatrizes boas, que você olha e diz, legal, mas tem as cicatrizes ruins, que foram de derrotas mesmo. Então essa cicatriz, você deve olhar para ela, mas não deve se apegar a ela. Tem as cicatrizes das vitórias e das derrotas. Você pega o das derrotas e coloca no cantinho para que não aconteça novamente, ok? Mas o da vitória, olhe sempre. Agora, você precisa ter cicatriz para ter vitória? Claro que não. Claro que não. Eu precisaria ter me cortado, como eu me cortei o tempo todo, durante 15, 20 anos, para eu conseguir construir essa casa? Não. Muitas vezes a imprudência nossa faz isso. A imprudência. Um amigo meu, ele perdeu um dedo há uns 2 anos atrás, brincando com aquelas máquinas que corta cerâmica. Ele brincando com aquela máquina que corta cerâmica, a máquina escapuliu e cortou o dedo dele, decepou o dedo dele. Entendeu? Então é isso que eu estou te falando. Essas dores você pode evitar. As cicatrizes que machucam muito a nossa vida, ela pode ser evitada. Lembra do sofrimento? Nós já falamos em um tópico aqui. O sofrimento, ele é opcional. Ele pode acontecer, mas você vai carregar aquele sofrimento, arrastar aquelas correntes por quanto tempo? Quanto tempo? Então você não precisa passar por isso.
A geração de hoje, você acredita que esse pessoal da geração de hoje, geração de Instagram, de TikTok, dessas redes sociais, tem uma mente forte? Rogério, fica difícil mensurar agora se as pessoas têm ou não uma mente forte, as pessoas que têm esse acesso, né? Porque assim, a mente para eles, milhões de seguidores, 5 milhões, 6 milhões, é ser forte, ter uma mente. Eles são influenciadores, influenciam. E às vezes eu estou vendo pessoas que a mente são totalmente distorcida e eu fico pensando, influenciando o quê? Mas aí que eu vou falar. Mas aí, existe lá, né? Esse pessoal que tem as redes sociais aí. Rede 1, Rede 2, Rede 3, Rede 4. A Rede 1 é uma pessoa que tem lá 10 milhões de seguidores, mas simplesmente não mostram nada, não tem nada de conteúdo, não tem nada que vai agregar à minha vida. Lembra do canal de televisão? Se meu programa estiver ruim aqui, você vai lá e muda. Você simplesmente muda. O problema é que as pessoas acompanham algumas pessoas que não têm conteúdos, vamos colocar assim, e essas pessoas, tipo assim, têm um conhecimento mínimo. Não fortalece a mente. De jeito nenhum. E aí, é aquilo que o programa é o quê? Como você possuir uma mente forte. O nosso programa é o quê? É um treinamento semanal, é uma mentoria semanal. Certo? Então, aqui no nosso treinamento, no nosso programa aqui de TV, você pode ter uma mente forte, uma mente blindada, tanto na área empresarial como no desenvolvimento humano. Então, vale a pena seguir o programa Foco Sucesso? É bom? Segue. Você está aprendendo? Tá. Está mudando a sua vida? Tá. Segue agora. Se é algo que é balela, ok? Balela. Eu sou uma pessoa bilionária, nunca passei por dificuldade nenhuma na vida e fico contando historinhas aqui. Ok? Minha vida foi ao contrário, com muita dificuldade. Assiste os nossos programas anteriores que nós falamos lá no nosso programa. Então, o que é que eu falo para vocês de vida? O que é que eu falo para vocês de experiência? O que é que eu falo aqui para vocês de conhecimento? Causa própria. Ok? Então, se pessoas seguem pessoas que não tem conteúdo, não tem nada a agregar na sua vida, leva mal não. Você realmente vai ser mais um que não vai ter nada a agregar na vida de ninguém. Verdade. Entendeu? Pimentel, falam que nas dificuldades é que aprendemos muito. Isso é verdade? Rogério, eu não gosto da frase, você sabe disso, vamos aprender com nossos erros. Eu não gosto dessa frase. Se eu errar, eu aprendo. Eu não gosto dessa frase. Isso é do André Pimentel. Se eu quero aprender com ele, eu quero aprender com o teu erro. Eu quero aprender com o teu erro. Ok? Porque aí eu não tenho dor. Eu não tenho dor com o teu erro. Eu tenho um sentimento do Rogério, que, né, é um amigo meu, parceiro meu, é diferente, mas eu não tenho a mesma dor, porque não está dentro de mim. Então eu quero aprender com os erros do Rogério. Mas eu vou errar? Claro. André, quer dizer que você não erra? Não. Claro que eu erro. Ok? Eu sou um ser humano, mas eu não quero aprender com aquele erro. Então, as pessoas que vão dizer assim, não, mas se eu errar 50 vezes, eu aprendo 50 vezes. Não, eu quero errar uma. Eu quero acertar 49. Errar é opcional. É lógico. Às vezes o acaso acontece. Principalmente pessoas que não perguntam. Pessoas que tomam decisões. Tem empresas que nós, na consultoria empresarial, que o empresário não faz nada sem perguntar a consultoria. Quero fazer aquele investimento, quero fazer aquela captação de recursos, quero demitir aquele funcionário. Então nós conseguimos fazer uma caminhada bem legal com ele. Tem as outras empresas que ela tem um direito, é óbvio, é a empresa dela. Que ela faz o seguinte, ela toma uma decisão, sem pensar, entendeu? Principalmente quando mexe no caixa financeiro. Ela não analisou tudo, ela não fez uma análise de todo o cenário, uma análise presente e futuro. E aí essa decisão se torna, às vezes, uma decisão errônea, que vai trazer vários transtornos para a empresa. Então, foi um erro que ela cometeu, ok? Por não ter perguntado. O que a gente fala aqui, pergunte a quem? Ao especialista. É como se você chegasse, uma vez eu vi você chegar num posto e disse, bote o óleo. Mas se você não especificar, não organizar, o cara pode acabar com o seu carro. Exatamente. Foi culpa sua por não ter dito. Dê os comandos certos. Então, as dificuldades, aprende-se com a dificuldade, aprende. Porque na dificuldade descobrimos nossas forças, né? Realmente, todo mundo sabe que há 20 anos atrás, uma empresa minha quebrou, eu virei catador de lixo.
era dono de uma empresa, eu era um executivo de uma multinacional, dono de uma empresa, virei catador de lixo. Foi um sofrimento? Foi. Mas aquele sofrimento, ele veio um momento, eu sofri naquele momento e depois eu transformei aquilo em resultados. Lógico que foi muito duro, foram 7 anos sofrendo, só que eu vim melhorando ano a ano. Ou seja, eu passei a ter mais produtividade, eu fui buscar conhecimento, eu fui estudar mais, ok? Por que é que eu errei? Onde é que eu quebrei? O que foi que aconteceu? Meu problema foi aonde? Gestão de pessoas, gestão financeira, gestão empresarial. Eu fui estudar tudo isso para que eu me transformasse hoje no ser humano e no profissional que eu sou. Pronto. E se eu tivesse o tempo todo reclamando? Ok? Então, as dificuldades, aprende. Você aprende a economizar. Porque quando você não tem dificuldade, você gasta muito. O cartão de crédito você nem olha, você passa. Quando chegar no final do mês, tem pessoas que dizem, mas eu nunca me preocupei porque meu cartão era débito em conta. Era débito em conta. Eu conheço pessoas que ganham 50 mil reais hoje por mês, ok? De salário e vivem endividados. Essas pessoas endividadas. Por quê? Porque ela disse que não controlava. Aí todo mundo comprava no cartão dela e o cartão era debitado na conta. Como é que você falou, mas você não chega uma fatura online? Chega. Você entra no aplicativo, você vê, mas eu nunca vi isso. Era só debitando na minha conta. E a pessoa tomando empréstimo, tomando isso para poder suprir. Um dia ela devia 500 mil e ela ganhava 50 mil por mês. Uma pergunta que está fora daqui da lista. Na sua opinião, essa geração não lê? Porque ler bons livros, como você sempre fala, que você está sempre lendo, traz conhecimento para a gente, fortalece nossa mente também. Exatamente. O que é que acontece? As pessoas hoje têm preguiça de ler. Se tem um vídeo de 1 minuto, ou ele assistiu o vídeo ali 10 segundos, já passa para outro. Por quê? Porque aquele ímpeto de estar vendo o que está acontecendo 24 horas, as pessoas estão esquecendo de ler. Você já leu quantos livros da sua vida você se entendeu? Rogério, não dá para contar, mas foi mais de 500. Mesmo? Nos últimos 10 anos, então, foram muitos. Eu tenho muitos livros. Apostila, você sabe que você vê, entendeu? Muito mais de 500 livros, então eu não consigo mensurar. Já é um hábito. Agora, fala o seguinte, eu estou lendo um livro novamente que eu já li 3 vezes. Essa é a 3ª vez que eu estou lendo esse livro. É muito difícil a gente entrar no carro, ou vai viajar no ônibus, ou no avião, ver alguém lendo. É raro. Quando você olha, você fica admirado com aquela pessoa lendo, fora do celular. Então, ler, na minha opinião, me deixa forte. Essas redes sociais me distrai a minha mente. Bastante, porque eu faço treinamento à noite, eu deixo meu telefone no silencioso, porque o toque do telefone, ele desvia a sua atenção. Eu estava na oração e a pessoa falou assim, olha, eu orei a Deus, porque eu peguei no celular, ele disse isso, sábado, eu peguei no celular, quando eu olhei já ia dar 2 horas, eu não aceitei aquilo. Eu passei 2 horas subindo, vendo coisas que eu podia estar lendo, eu podia estar no meu escritório. Rogério, eu vou resumir a pergunta que você me fez da seguinte maneira. Quais são os seus resultados hoje? O que você está fazendo? 24 horas em redes sociais. Está dando resultado na sua vida? Você está se tornando uma pessoa melhor? Está ganhando dinheiro? Você está tendo tempo para a sua família? Tá certo? Você está conseguindo educar seus filhos, você está cuidando do seu marido, você está cuidando da sua esposa. Está dando tudo certo? Continua. Rapaz, está dando errado. Tá? A opção é sua. Se está dando certo, continua nas redes sociais 24 horas. Está dando errado. Você está perdendo seu marido, sua esposa, seus filhos, sua família. Você está uma pessoa antissocial, você está no lugar, você está na igreja, como você falou, está assim, nem para Deus você está dando atenção. Agora, sua vida está boa? Não, para. É escolhas. Eu vejo pessoas 24 horas postando nas redes sociais, 24 horas. Ou seja, não tem uma outra vida, a não ser estar postando conteúdos nas redes sociais. Aí eu pergunto, está ganhando dinheiro com isso? Está tendo uma vida equilibrada? Não. Tá bom, a resposta está dada. E Pimentel, focar no que está dando errado, só fará não dar certo da próxima vez? O que passou lhe trouxe até aqui, Rogério. O que passou lhe trouxe até aqui. Ok? As experiências, isso é bom
né? Você ter as experiências, mas colocar no que deu errado 24 horas por dia na sua vida. Ok? 24 horas. Você falando sobre aquele assunto. Falando sobre assunto. Não, o que passou não irá lhe tirar dessa situação agora. Canalizando energia numa coisa que não é. Eu contei a minha história, né? Eu virei catador de lixo, depois de ser empresário executivo, virei catador de lixo. Aí eu ia passar 24 horas contando essa história. Olha, eu sou um catador de lixo, olha, eu estou dentro de um Fusca emprestado de um amigo meu, um Fusca velho, todo furado. Isso é uma história legal para contar hoje. Mas se eu ficasse 24 horas contando essa história, eu não teria tempo de transformar a minha vida. Então, ficar concentrado no que deu errado, o errado deu experiência. Legal. Ó, eu não gosto da frase, hein? É com os erros que se aprende, mas esse erro eu aprendi. Eu sei onde eu errei. Para que minha empresa quebrasse, eu chegasse na situação onde eu cheguei. Há 20 anos atrás. Então, legal. Esse erro eu aprendi. Mas não vou ficar 24 horas. Quanto tempo você está comigo o tempo todo, Rogério? Nas empresas, né? Visitando, está dentro do carro. Você me vê, eu me queixando de alguma coisa da vida, eu falando. Só quando me perguntam. Se me perguntarem, ok. Agora, se não... E tem pessoas que elas... eu tinha há 2 anos uma fábrica. Eu tinha não sei o quê. Sofre muito em cima daquela... Centraliza muito em cima daquela... Tem pessoas que gastaram dinheiro viajando para o exterior. Conheço pessoas assim, gastaram dinheiro viajando para o exterior. Vira e rola, estão com problema, com dificuldades financeiras hoje em dia, e está apostando. Aí fala assim, saudade desse local, eu amo esse local. O que é que essa pessoa está fazendo? Está voltando lá atrás, um momento feliz, legal. Mas foi um momento feliz que gastou uma fortuna, levando parentes, amigos, filhos, noras, genros, para viagem internacional, gastou o que não podia, hoje estão vivendo um momento com muita dificuldade, tá certo? Mas aí volta lá atrás novamente, mas naquele local aonde não deveria ter ido, entendeu? Pessoas que falam, disseram para mim assim, André, não sei quantos anos atrás eu gastei no cartão X que eu devo até hoje. Está me entendendo? Então, é exatamente isso. Saia desse local. Entendeu? Olha para frente. Para de reclamar. Para de viver aquele momento. Não já viveu o momento? Não já viveu? Já. Foi errado? Foi. Esquece aquele local. Não volta mais para lá. Aquilo serviu de experiência na sua vida. Então, o programa é falando sobre mente blindada. Como é que você vai blindar a sua mente voltando a algo que lhe fez bem momentâneo, ok? O tempo todo, mas que não lhe trouxe felicidade com 90 dias depois. Foi o que aconteceu com esse cliente nosso, né? Quantas pessoas compraram carros? Porque tinha a empresa estava rodando legal. Não, agora eu vou comprar um carro. Saiu de um carro de 50 mil para um carro de 300 mil reais. Aí tirou o dinheiro do caixa da empresa. Aí o que aconteceu? Vendeu o carro depois por 180, perdeu 120. A empresa passou dificuldades. Passou 14 meses em dificuldades por causa desse erro. Então, esquece, só não faz novamente. Só não faz, porque aí vem aquele ditado, que errar é humano, né? Persistir no erro. É escolha. Para superar momentos difíceis, você vai precisar de uma casca grossa e ela tem que ser mais dura do que os golpes que vão tentar acertar em você? Na vida, nós parecemos que estamos, às vezes, dentro de uma panela de pressão, né? Na pressão 24 horas, na pressão 24 horas. Pressão na empresa, na família, na sociedade, 24 horas. A casca grossa significa ter grandes habilidades, você ter grandes habilidades para superar todos os momentos que vão vir pela frente. Ok? Um casamento, ele é 24 horas, 1 ano, 10 anos, 15 anos, feliz 24 horas? Não, vão ter momentos. Então você precisa ter habilidades para passar por aquele momento. Porque senão você vai ter 10 casamentos, 20. Uma empresa é só felicidade? Uma empresa, a máquina nunca quebra? Nunca vai ter um cliente reclamando? Claro que vai acontecer, mas o que é que você vai ter? Você vai ter as experiências, que são as habilidades e conhecimentos, para que você
A casca grossa que nós falamos é exatamente isso. Quer ter uma casca grossa? Ter habilidades e conhecimentos para superar certos momentos que podem acontecer. Não é que irão acontecer. Porque as pessoas falam assim, eu guardo dinheiro para momentos difíceis. Vai acontecer. Já está profetizando. Já canalizou para isso. Então, você precisa ter conhecimentos e habilidades. Um lutador de boxe. Um lutador de boxe profissional. Entram 2 lutadores de boxe, são profissionais da área. Um vai acertar um golpe que ele treinou muito. Mas é tipo assim, um conhece 9 golpes e o outro conhece 10 golpes. Então, ele vai ter uma habilidade a mais que ele vai acabar vencendo aquela luta. Ele tem a casca grossa, mas ele foi procurar habilidade. Jogadores de futebol que chegam 1 hora antes para treinar e saem 1 hora depois para treinar. Ele está treinando 2 horas por dia mais do que qualquer pessoa. Nos nossos treinamentos presenciais eu falo exatamente isso. Parabéns! Vocês fazem parte entre 3% e 5% da população que investe seu tempo em conhecimento. Ou seja, você partiu na frente. Você que está assistindo esse programa nosso agora, você partiu quantos anos na frente agora de várias pessoas? Blindando a sua mente. Então, a casca grossa que nós falamos aqui é você desenvolver habilidades e conhecimentos para que, quando um momento difícil ou uma crise, se vier a acontecer, você esteja preparado, Rogério. O vencedor precisa ter a mentalidade de um bombeiro. Uma vez que ainda esteja tudo desmoronando do seu lado, ele sempre olha para frente na busca de uma solução. Vocês já viram um bombeiro em um incêndio? Um incêndio. Tem bombeiros que... Teve aquelas enchentes no Brasil todo, no momento que chove muito, no primeiro semestre. Os bombeiros passam lá a 24, 48, 72, uma semana, 15 dias. Eles são incansáveis. Então, o bombeiro, ele não tem tempo para ele ficar focado nas dificuldades. Ele foca nas possibilidades. Como eu consigo tirar... Quando tem terremotos, pessoas que estão soterradas, o bombeiro fica como lá? Quanto tempo fica um bombeiro lá? Ele fica pensando, não, mas ali a pedra ali é pesado. Não, ali é muito pesado. Não. Aquele que está naquela pedra ali, deixa ele ali porque é pesado. Não. O bombeiro vai buscar como eu posso tirar aquela pedra pesada de cima para poder aquela pessoa sair de lá. Porque quando o bombeiro, quando ele tem soterramento de pessoas, quando eles conseguem resgatar a festa que é feita, porque aquilo é uma vitória. E eles têm uma mente blindada e forte para não ouvir, porque se ele agir pelo sentimento ali, ele não vai ter força para fazer nada. Ele tem que ser blindado e executar o que ele faz. Exatamente. A mente dele é tão blindada que ele se torna forte a cada situação que vai acontecendo. Então, por que nós estamos fazendo aqui o espelhamento com o bombeiro? Porque o bombeiro realmente é um grande exemplo. Ele não desiste. Enquanto tem vida, eles estão lá. Enquanto aqueles cachorros estão lá, dizendo, o cachorro fuçando, aqui tem gente, ali tem gente, eles estão cavando, eles estão tirando pedra 24 horas. Por quê? Porque ele não olha a dificuldade. Ele olha a solução. E você está fazendo o que na sua vida? Quando aparece um momento difícil, um momento que você precisa tomar decisões, um momento que aconteceu, venha ser qualquer área da sua vida, como é que você está reagindo a isso? Lembre-se sempre desse bombeiro. Eu tinha uma época, Rogério, que eu tinha um bonequinho de um bombeiro na minha mesa. Uma época difícil. Eu botei um bonequinho de um bombeiro na minha mesa, por quê? Porque eu olhava para o bombeiro e dizia exatamente isso. O bombeiro, ele consegue superar tudo. O bombeiro, ele consegue superar tudo. Ele sobe escada, sobe prédio, ele é incêndio, é calor, aquele calor. Mas, interessante é que ele tem um treinamento para isso, Então, ele tem uma mente treinada. Pronto, a mente dele. Então, pense bem, o bombeiro chega lá numa enchente, e começa a chorar o bombeiro. Oh, meu Deus, olha aquilo outro. Não, o bombeiro, ele sofre, claro. O bombeiro é um ser humano. Quando ele não consegue resgatar alguém, claro,
que ele sofre, mas ele ali é um profissional treinado para aquilo, ok? Então ele não desiste. Enquanto tiver possibilidade de salvar alguém, o bombeiro não desiste. Por que eu vou desistir da minha vida? Se eu tivesse desistido da minha vida 20 anos atrás, eu estaria aqui agora gravando um programa de TV? Não. Então, não desista. Não desista da sua vida. Porque momentos de demandas negativas, que eu não gosto da palavra dificuldades, problemas, tá? Mas pode acontecer? Pode. Agora, como você vai reagir a isso é que vai transformar a sua vida. Aí é que você vai sair de estar se vitimizando para uma vida vencedora, Rogério. É o que aconteceu com o Nelson Mandela. Ele ficou preso durante muitos anos mesmo, e quando ele saiu dali, daquela situação, ele não saiu deprimido, não saiu se achando derrotado, que ia acabar a vida. Tudo. Pelo contrário, ele pegou aquela demanda e transformou numa grande oportunidade que virou história, virou filme e virou livro. Falam que o Mandela, né, ele estava preso há 30 anos, ficou preso 30 anos, e ele lendo lá, né, ele lia muito livro, leu muitos livros, mas foram muitos livros que o Mandela leu na prisão, 30 anos. E um dia ele estava sorrindo lá na prisão, andando, e uma pessoa falou com ele assim, não chamava ele de Mandela, ele tem um outro nome, me esqueci agora que ele chamava. Aí falava assim, Mandela, você é negro, está preso e você está sorrindo? Ele respondeu o seguinte, o meu corpo está preso, mas a minha mente não. A minha mente, ela anda onde eu quero, entendeu? Então a mesma coisa. Exatamente isso. A sua mente, ela não pode estar presa, Rogério. O vencedor aprende a lidar com a pressão, ele sabe que o sucesso significa estar apto a resolver problemas cada vez mais difíceis. Rogério, foi por isso que você aprendeu o processo de filtragem aqui no programa. Você aprendeu o processo de filtragem, né? Você blindou o que vem do mundo externo, certo? E aprendeu a reciclar. Então você aprendeu a filtrar. O vencedor, ele aprendeu a filtrar, a se blindar contra o mundo externo. Ele continua firme, saindo da pressão, né? E melhorando a cada dia. Então, o vencedor, ele não tem tempo para estar reclamando. Eu não tenho um compromisso com erro. Eu, André Pimentel, não tenho um compromisso com erro. Ok? Então, o vencedor é exatamente isso que ele faz. Quem corre maratonas, 21, que é meia maratona, 21 km ou 42 km, que é a maratona inteira. Ele tem tempo. O Ironman, esse pessoal tem tempo de estar reclamando? De estar pensando que a conta está negativa? De estar pensando de um problema que está na casa dele? Não. Ele é o vencedor. Ele tem uma mente treinada para a vitória. Agora, após ele realizar e ele conquistar o que ele conquistou, ok? Ele, lógico, aí aquilo que eu volto, nós somos seres humanos, tá? Ok? Mas o vencedor, ele se blinda de tudo. Quando ele está na meia maratona, na maratona completa, no Ironman, ele esquece a conta bancária, ele esquece os problemas pessoais e ele foca no resultado. É o que as pessoas precisam fazer durante o dia. Durante o dia. Porque as pessoas falam assim, Pimentel, mas eu estou com problemas em casa, eu estou com problema financeiro, eu estou com problema aqui, problema ali. Sim, mas se você não produzir, esse problema diminui ou ele aumenta? Ok? Então você precisa realmente se blindar. Quando você consegue se blindar, tudo se transforma. Agora, se você se entregar, Rogério, aí complica. A Bíblia tem uns versículos que é bem interessante, fala sobre isso que a gente está falando. Um deles é que Jesus estava no lugar e os discípulos viram Jesus e ficaram aquela coisa achando que era um fantasma. E Pedro disse assim, se é o Senhor, deixa eu ir. Ele diz, vem. Então Pedro anda sobre as águas. Ali ele está focado, ele não está olhando para a onda, não está olhando para nada, ele está focado naquilo. Quando ele olha para as ondas que vêm, querer submergir, ele tem medo, ele afunda. Pronto, ele tirou o foco da onda, do resultado. Do resultado, exatamente. E outra coisa, e outro versículo também que é bem interessante, que é o apóstolo Paulo, que é o antigo Saulo de Tarso, ele fala, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e sigo para o alvo.
Pronto. É exatamente o que nós estamos falando aqui, em outras palavras. O que é que a gente está falando? Foca no resultado, Isso. foca na solução. Sai do problema. Nós já ensinamos aqui que existe uma regra. Qual é a regra? 10-90. Isso. 10 é o problema, 90 é a solução. Aonde é que você está colocando a sua força, o seu foco? Aonde é? No problema ou na solução? Ah, é no problema. Vai continuar com o problema. E às vezes as distrações tiram ela do foco, né? Exatamente. Porque quantas pessoas você conhece que bateu o carro? Bateu o carro por quê? Porque estava com foco no celular. Isso. Quantas pessoas viu, tá olhando para o celular, puf, bateu o carro. Então mudou o foco. Entendeu? E quando você bate um carro, você não precisa de 1 hora para bater um carro, não é isso? Você precisa de 1 segundo. Ok? Então, você mudou 1 segundo a visão, tirou a visão daqui, botou a visão ali, aconteceu o problema. Então, cuidado aonde você está colocando o seu foco. Porque é aí que vai diferenciar se você vai ser vencedor ou se você vai ser perdedor. Pimentel, há situações que simplesmente acontecem. Elas não têm explicação. E será a maneira como reagirmos ou respondemos que ditará os rumos da nossa vida? Rogério, se o problema está na sua frente, ele está na sua frente, o que é que vai acontecer? Já falamos também aqui. Como você vai encarar esse problema, como você vai enfrentar esse problema, é que vai ditar o resultado. Porque o problema, ele existe. O problema, ele existe. Essa caneta pode cair aqui no chão. Nós podemos brigar nós dois aqui, porque a caneta caiu. Mas se eu for lá e pegar essa caneta e colocar aqui dentro, ela estava no chão e eu colocar ela aqui, acabou o problema. Ok? Onde é que está meu foco? Meu foco está na solução. Ok? Então, a pergunta é, há situações que simplesmente acontecem. Acontece. Vai acontecer. Você vai sair de casa, o pneu do carro está furado. Os dois. Você só tem um reserva. Como você vai reagir a isso? Você vai ficar xingando, reclamando, ou você vai ligar para um borracheiro e ir lá trocar os pneus? Como é que vai acontecer? Você vai ligar para o borracheiro e vai dizer, olha, o aro do carro é X, é 15, 16, 17, eu só tenho um pneu. Traga um pneu aqui porque furaram 2. Pronto, já deu o recado. Aí o borracheiro vai dizer, estou indo aí agora. Ok? O preço para a visita na sua casa custa X. Se você for negociar ainda, vai demorar muito mais. Ok? Que tem pessoas que fazem isso. Já diz, vem solucionar o meu problema. Porque eu tenho uma visita, eu tenho uma reunião, eu tenho um compromisso. Então é isso que eu estou te dizendo. Como você vai reagir e encarar o problema é que vai diferenciar, Rogério, se você vai ser um vencedor, vai ser um perdedor, vai ter uma mente blindada ou não. E momentos de inteligência emocional é muito importante, porque a inteligência emocional, ela lhe tira dor. Claro. Tem gente que faz uma confusão, que abre o carro, se o telefone cai, ou se o carro na estrada dá um problema, ou se leva uma topada. É uma confusão que não dá para entender. Contar uma história para vocês agora verdadeira, tá? Do Rogério. Há uns 5 dias atrás, o Rogério tinha um compromisso e ele ia de carro, só que ia demorar muito. Ele resolveu ir com uma pessoa de moto. E ele acabou caindo dessa moto. Foi. Ok? Por quê? Porque uma outra moto bateu na moto deles. E aí o que é que acontece? Ele caiu, ele está aqui arranhado, está com o braço, com a perna toda arranhada. Aí tem sempre comentado, né? Ele me ligou, tá tudo ok, certinho, né? Tá medicado, tá tudo redondo. Eu perguntei, Rogério, o que foi que você aprendeu com isso? Uma coisa ele me disse, André, eu estava atrasado por um erro meu e a moto era mais rápida para poder chegar nesse compromisso. Da agora por diante, eu vou trabalhar a minha agenda para que eu não tenha pressa e não tome uma atitude como eu tomei, certo? Foi um acaso que aconteceu, mas eu vou estar com mais tempo para que eu não precise tomar decisões que podem atrapalhar a minha vida. Foi isso que você me disse? Foi. E eu tava com um amigo, a loja dele, ele disse, vamos almoçar. Não, a moto tá aí, eu estou atrasado, não vá não, vamos almoçar. Eu, não, eu preciso ir, eu preciso resolver um bocado de coisa. Fique aqui comigo, não vá não. Ele estava me falando isso ontem. Então assim, a gente aprende muita coisa. E eu aprendi muito. E ele aprendeu, por exemplo, existem 2 maneiras de aprender, né? Na dor e no amor. Essa que ele aprendeu na dor,
principalmente os primeiros dias, 24, 48 horas, muita dor e ardendo, né? Porque ralou no asfalto, foi que ele disse para mim: Pimentel, eu estou utilizando tudo que nós pregamos no programa, principalmente a inteligência emocional. Das horas da dor. Muito sofrimento, sem dormir, porque ninguém consegue dormir todo machucado, todo arranhado, porque tudo encosta, tá certo? Não pode estar colocando qualquer coisa em cima, o banho arde, o suor arde, deitar dói, tudo dói. Foi o que ele disse: André, eu exercitei a minha inteligência e o meu equilíbrio emocional. Parabenizei, exatamente isso, Rogério. Ainda perguntei: Rogério, consegue gravar programa de TV? Sim, tá firme e forte, estou firme e forte. Vai passar uns 15, 20 dias machucado, mas ele teve um aprendizado, principalmente no time da vida dele. Não deixar nada para que você saia correndo. Quantas pessoas você encontra fazendo besteiras no trânsito? Aquilo é pressa, tá certo? Então, eu cuido do meu tempo, eu cuido da minha vida, eu cuido realmente para que até fugir do fluxo do movimento. Eu tento fazer isso exatamente para evitar certos transtornos, Rogério. Isso é uma verdade. Eu me lembro na época que tivemos a pandemia, muita gente foi exposta a exercitar sua mente. Ter uma mente blindada, muitos surtaram, muitos não entenderam, mas uma das coisas que eu me lembro é que você postou um vídeo no hospital, falando que as pessoas cuidassem mais, tudo, e ali você estava firme e forte, você estava com o pulmão bem frágil. 80% do pulmão. 80% do pulmão. Tomado pela pneumonia. E ali você é um cara como eu, assim, que é dinâmico, corre, anda, resolve um bocado de coisa, e a gente fica preso numa situação daquela, tem que exercitar muito, e sozinho, porque você está fora. Eu nunca fui para o hospital. Então você está fora de casa, fora da sua cama, fora do seu sul. E com sofrimento, né? Com sofrimento. Mas aí é mente blindada. Como é que você vai blindar a sua mente? Conhecimentos, adquira novos conhecimentos e novas habilidades. Rogério, mais uma vez o programa está chegando ao final. Muito obrigado por você estar aqui hoje. Foi muito bom mais uma vez, né? Muito bom, muito bom. Vamos continuar nesse tema ainda, tá certo? Tá certo. E vamos seguir, né? E assim encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre, que Deus abençoe a todos.